Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo professor Rubem, sou professor de História, né? Obrigado a você que se inscreveu no meu canal, que está acompanhando as aulas, né? Você que não é inscrito ainda, que caiu de paraquedas aqui, eu peço que você se inscreva, que curta os vídeos, que compartilhe, né? E na aula de hoje nós iremos falar sobre introdução à história, certo? Nós teremos uma aula de introdução à história para o ensino médio, para o primeiro ano do ensino médio, certo? Então, qual é a primeira informação que nós devemos nos ater quando se vai falar sobre uma introdução à história, né? Em primeiro lugar, a história ela é uma ciência, né? Uma ciência humana, né? Que tem por objetivo analisar a trajetória dos homens no tempo e no espaço, né? Então, é isso que a gente estuda na matéria de história. Nós, historiadores, nós estudamos as ações dos seres humanos no tempo e no espaço, né? Numa determinada época e em um determinado espaço. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós devemos se ater, nós devemos nos ater, quando se vai falar sobre introdução à história, é a questão dos sentidos da palavra história, né? A palavra história, ela tem vários sentidos. Ela é uma palavra polissêmica, né? Então, poli significa muitos. A palavra história, né? O termo história é um termo polissêmico, né? Então, não existe somente um significado para a palavra história. Então, dentre os vários significados que a palavra história pode adquirir no nosso dia a dia, nós podemos destacar, por exemplo, a história como tempo vivido, né? O nosso dia a dia, as nossas ações, nossos sonhos, né? Nossos anseios, né? Tudo que a gente faz, nossos planos, né? Nossos planejamentos, todas as ações dos seres humanos, né? Tudo que ocorre na nossa vida pessoal. Cada pessoa tem uma vida pessoal, né? Tem uma história de vida, tem algo a contar. Então, nesse sentido, a palavra história, né? Que significa o tempo vivido, né? A experiência de vida de cada um, tem o sentido de tempo vivido, né? Outro sentido que a palavra história pode adquirir é o sentido de história enquanto ficção, né? Nós temos uma diversa gama de filmes, de documentários, né? De um livro, né? A literatura, né? Os filmes que existem no cinema mostra histórias enquanto ficção, né? Então, muitos filmes se baseiam em histórias reais que aconteceram, mas existe também a história enquanto ficção, que é a história que é produzida através do cinema, através da literatura, né, através das artes de maneira geral, principalmente no cinema, nos filmes, né? Então, a história que aparece nos filmes, né, na literatura, muitas vezes tem um aspecto de ficção, né? Às vezes pode ocorrer de um filme histórico, né, ser baseado em fatos reais, mas que também tem um aspecto de ficção. Por quê? Porque o filme ele é apenas uma representação de um determinado aspecto, né, de um determinado acontecimento. Então, o filme ele é sempre uma releitura de um acontecimento. Ele nunca é a realidade totalmente como ela ocorreu, né? Existe a história também, que é a história dos historiadores, a história enquanto área do conhecimento, né? Então, nós, historiadores, nós nos dedicamos a uma disciplina, né, a uma ciência humana, que é uma área do conhecimento, né? Então, existe a história enquanto área do conhecimento, né? Que é a ciência histórica, feita por historiadores, por pessoas que fazem pesquisas, por pessoas que vão aos arquivos em busca de fontes,
né? Existe toda uma metodologia, toda uma ciência, todo um método para se fazer a história enquanto área do conhecimento, né? Então, a história enquanto área do conhecimento, ela se diferencia da história enquanto ficção porque existe todo um trabalho de pesquisa, né, de metodologia, né, que o historiador tem que se submeter para praticar o seu ofício. Então, existe a história enquanto área do conhecimento, né? Então, pessoal, a história, como eu falei, ela é uma ciência humana, né? É uma ciência humana, a ciência dos homens no tempo e no espaço, né? Como o Fernando de Brodel falava, a história é a ciência dos homens no tempo, né? Outra questão que a gente tem que se ater, quando se vai falar sobre a introdução ao estudo da história, é a questão das fontes históricas, né? Nós, historiadores, como é que funciona o trabalho do historiador, né? O historiador, ele trabalha somente com fontes históricas, né? Além de ele usar um pouco da imaginação, ele trabalha principalmente com as chamadas fontes históricas, né, pessoal? Então, qualquer livro que é escrito, qualquer pesquisa que é publicada, né, qualquer texto histórico, ele é feito através de um método, né? Nós, historiadores, nós fazemos toda uma pesquisa histórica para poder divulgar um estudo, um livro, né, qualquer coisa que esteja relacionada à história. E como é que nós sabemos dessas coisas? Como é que nós descobrimos o que ocorreu no passado? Se nós não estamos mais lá, né? O passado já passou. Nós não temos como voltar no passado, né? Ao contrário do que se diz, muita gente fala que nós, historiadores, que a função do historiador é reconstituir os fatos passados, né? Mas essa é uma frase falsa, porque nós não reconstituímos os fatos passados. Nós apenas fazemos uma leitura do passado, de acordo com as fontes que nós nos disponibilizamos, né? Então, não tem como eu contar um fato, como eu interpretar esse fato, como eu escrever, como eu falar a respeito dele, se não existir nenhuma fonte histórica que tenha ficado para trás, né? Então, o que é uma fonte histórica? Fonte histórica é qualquer coisa feita por seres humanos. Qualquer objeto, né? Até uma pegada, uma simples pegada na areia, se for de ser humano, é uma fonte histórica, porque é um vestígio do passado. Então, a fonte histórica são os vestígios deixados para trás dos seres humanos, né? Qualquer coisa que o homem deixar para trás se constitui, se caracteriza como uma fonte histórica, né? Então, existem fontes escritas, né, que são documentos, cartas, diários, né, receita de bolo, livros, qualquer coisa que tenha escrito no papel é uma fonte escrita, né? Pode ser uma fonte escrita, por exemplo, algo que tiver escrito na pedra também, né? E outros materiais, como, por exemplo, na argila, na madeira, né? Existem também as fontes orais, que são os depoimentos de pessoas, né? Também são fontes históricas, né? Muitos historiadores trabalham com história oral, que é o depoimento que as pessoas têm a contar sobre determinado acontecimento do passado, né? A história que seus avós contam para você, né? A história que os mais velhos, os mais idosos te contam sobre muitos aspectos do passado, embora nem sempre seja uma história verdadeira, né? Porque às vezes é um mito, é uma lenda, mas é uma fonte oral, né? Então, as fontes orais são muito importantes para nós historiadores. Existem também as fontes imateriais, ou seja, tudo aquilo que não pode ser pegado, né? Que não tem a ver com fontes materiais, que são os patrimônios culturais de uma determinada sociedade, as crenças, né?
as lendas, os costumes, né? Você não pode pegar um costume e guardar dentro de uma gaveta, né? Então é uma fonte histórica imaterial, né? As festas populares, né? As feiras populares, né? As comidas, as receitas, tudo isso se caracteriza como fontes imateriais, né? Então, pessoal, fonte histórica de maneira geral, a principal matéria-prima do trabalho do historiador. Né? Nós só podemos escrever algo, só podemos produzir alguma pesquisa histórica se nós estivermos baseados, né, em fontes históricas. Então, existem diversos tipos de fontes. Né? Nós temos, por exemplo, as fontes arquitetônicas, que são os prédios, né, que mostram determinados aspectos de uma sociedade. Né? Nós temos as fontes arqueológicas, né, que são vestígios encontrados por sociedades que viveram no passado. Né? Então, a arqueologia, por exemplo, é uma das ciências que auxiliam no trabalho do historiador. Né? Nós temos a arqueologia, né, que é uma das ciências que auxilia no trabalho do historiador. Nós temos a paleontologia, né, nós temos a antropologia. São ciências auxiliares no trabalho do historiador. De que maneira a arqueologia auxilia no trabalho do historiador? Né? A arqueologia ela auxilia no sentido de que os arqueólogos eles pesquisam, né, a vida material das sociedades que viveram no passado. Ou seja, todo vestígio deixado por alguma sociedade no passado é um objeto de estudo dos arqueólogos. Né? Então é uma profissão muito importante para nós historiadores, porque a arqueologia ela nos auxilia no nosso trabalho. Nós temos também a paleontologia, que é o estudo dos fósseis, né, que ficaram para trás. Né? Nós temos a antropologia. A antropologia é o estudo dos costumes das sociedades, do comportamento humano, né, das diferentes vivências humanas. Então, a antropologia é uma disciplina auxiliar da história também. Né? Então, existem diversas fontes históricas que auxiliam no trabalho do historiador e que essas fontes se caracterizam como fontes escritas, orais e imateriais. Né? Materiais, né? Fontes sonoras, fontes audiovisuais. Por exemplo, uma pintura é uma fonte visual, né? Uma fotografia é uma fonte visual, né? Um arquivo de música ou um depoimento gravado em áudio é uma fonte também audiovisual. Um filme, né? Um filme também é uma fonte histórica, porque sempre um filme ele é um retrato, né, de uma época. Então, nós temos no trabalho do historiador algumas correntes históricas. Né? O que significa uma corrente histórica? Né? O que é uma corrente histórica? Uma corrente histórica é determinada visão de um grupo de historiadores para interpretar uma sociedade, né? Para interpretar os fatos históricos. Né? Então, existem diversas correntes históricas, né, que caracterizam o trabalho do historiador. Então, nós temos o positivismo, né, que é uma grande corrente histórica, né, uma das principais correntes históricas que existiu, né, no início da história, no século XIX, enquanto a história estava sendo gestada, né, enquanto a história estava nascendo enquanto ciência. Nós tivemos o positivismo como uma das principais correntes históricas. Né? Então, o positivismo foi fundado por um sujeito, né, um filósofo chamado Auguste Comte, né, que pretendia estudar a sociedade, né, através principalmente da questão do progresso. Né? Ele tinha uma visão da sociedade, uma visão progressista da sociedade, ou seja, a sociedade ela passaria, né, ela passa por estágios.
rumo a um progresso, né, a um estágio superior, né? Então, quando o positivismo veio para a história, para o trabalho do historiador, ele se caracterizou por uma maneira de se trabalhar a história, principalmente usando as fontes escritas, né? Qualquer estudo da história, qualquer pesquisa histórica só poderia ser feito com fontes escritas, né? De acordo com os positivistas, né? Então, por exemplo, a pré-história não poderia ser estudada. A pré-história sequer era considerada história, né? Porque os positivistas não consideravam as fontes pré-históricas como fontes possíveis de se estudar aquela sociedade, aqueles povos daquela época. Então, como não existia fontes escritas durante a pré-história, né? Pré-história entre aspas, porque é um termo preconceituoso e eurocêntrico, né? Então os positivistas, eles achavam, por exemplo, que a pré-história não era considerada uma fase da história humana, por isso o nome pré-história, né? Eles também caracterizavam grandes personagens, né? Eles mostravam a história somente através de grandes figuras, grandes reis, grandes imperadores, né? Generais de exército, né? E também de grandes eventos, né? É o que os historiadores chamavam de a história evenemancível, ou seja, a história caracterizada por grandes acontecimentos e grandes figuras. Então, era uma história, né? A história positivista era uma história que, de certa forma, excluía o povo, né? O povo não aparecia na história positivista, porque para os positivistas, só quem fazia história eram as grandes figuras, né? Os grandes sujeitos históricos. Somente os reis, os generais, os imperadores é quem faziam história. Então era uma história que escondia o povo, né? Essa era a história, a corrente histórica chamada de positivismo. Depois do positivismo, o que ganhou ascensão entre os historiadores foi a corrente histórica denominada marxismo, né? Que é, obviamente, caracterizada pelos estudos de Karl Marx, né? Pelo socialismo científico de Karl Marx. Então, o marxismo era uma história que levava em consideração a economia principalmente, né? Principalmente os fatores econômicos. Era uma história que tinha por principal pilar a base material da sociedade, ou seja, o modo de produção, a economia, né, de determinada sociedade era o que interferia na dinâmica dessa sociedade, né? Então, tudo que ocorria em uma sociedade, em um povo, em uma cultura, era influenciado, de acordo com a corrente marxista, pela economia, né? Pela base material, né? Então, esse era o método de interpretação dos marxistas. Depois nós tivemos a escola dos análises, né? Que foi influenciada pela revista Análise, né? Fundada em 1919, né? Aliás, 1929, né, por os historiadores Marc Bloch, Lucian Febvre, né, que privilegiava as novas fontes históricas, né? Então, de acordo com os historiadores dos análises, a pré-história, por exemplo, poderia passar a ser instrumento de estudo dos historiadores, né? As fontes históricas da pré-história, né, artefatos de madeira, artefatos de pedra, as pinturas rupestres, poderiam sim ser consideradas fontes históricas. E essas pessoas que viviam durante a pré-história, elas também tinham história, tanto quanto qualquer pessoa que viveu depois da invenção da escrita, né? Então, passou-se a privilegiar o estudo das novas fontes históricas, né? Então, por exemplo, as fontes imateriais, os costumes, né? A gente teve vários historiadores que estudaram aspectos sociais até então ignorados
por outros historiadores, como por exemplo a morte, né? Foi muito estudado por Philippe Carrier, né? Nós tivemos uma história da loucura, a história da luxúria, né? A história privada passou a ser também objeto de história. E não somente os grandes acontecimentos, as grandes batalhas da história, né? Passou-se a privilegiar fatos, costumes e características sociais que antes eram totalmente ignoradas por outros historiadores, né? Então, a escola dos análises, eles privilegiavam as novas fontes históricas. Nós temos também uma corrente histórica chamada Nova História, né? Em que tudo é considerado história, né? Qualquer aspecto da vida humana, a morte, o sexo, a comida, né? A culinária, né? Tudo isso é fonte de estudo do historiador. É o que a gente chama de nova história ou história cultural. Outra questão que a gente pode falar com relação à introdução ao estudo da história é a questão dos limites e possibilidades do saber histórico, né, pessoal? O que significa isso? Significa dizer que nós, historiadores, nós somos, antes de tudo, seres humanos, né? Então, a história, enquanto área de conhecimento, né, enquanto área do saber, ela é feita por seres humanos. O que significa isso? Que nós temos, que nós somos influenciados por nossa visão de mundo, né? Então, isso é o limite do saber histórico, né? O limite, porque todo historiador é um sujeito do seu próprio tempo. A história, ela não responde a perguntas do passado. A história, ela responde a perguntas do presente. O historiador, ele faz um estudo do passado, mas tentando responder a perguntas do presente. E ele é um sujeito inserido em determinada época. Então, isso vai interferir no seu trabalho. Desde o objeto que ele escolhe estudar, o evento, o acontecimento que ele escolhe estudar, né? Sofre interferência da sua mentalidade, da sua visão de mundo, até as fontes históricas em que ele vai escolher para utilizar no seu estudo, né? Então, esse é um limite e uma possibilidade do saber histórico, né? Nós temos limite, nós somos seres humanos. A história, ela é feita por homens, né? Por homens inseridos em uma determinada época, em um determinado tempo, né? Então, existem historiadores que preferem estudar mais aspectos da política de uma sociedade, outros preferem estudar mais aspectos econômicos, outros preferem fazer uma história cultural. Então, esses são os limites do saber histórico, né? Significa dizer que os historiadores, eles têm as suas preferências para fazer o seu trabalho, né? Que o historiador, ele é um sujeito dentro de uma determinada época, dentro de um determinado tempo, pessoal. Então, outra questão que a gente procura falar com relação ao estudo da história é a relação entre o tempo e a história, né? A história, ela é uma ciência humana, né? É a história dos homens no tempo e no espaço. Então, a gente fala principalmente da questão do tempo, porque todo fato histórico, né, todo acontecimento histórico, todo estudo de uma determinada época, ele tem uma periodicidade, né? Nós periodizamos, nós trabalhamos com o tempo, né? O tempo é uma ferramenta muito importante para o trabalho do historiador, né? Porque para que eu possa falar de um determinado acontecimento, de um determinado fato histórico, eu tenho que situar ele dentro de um tempo e dentro de uma época. Então, existe uma relação muito grande entre o tempo e a história. E essa relação, ela é feita através da periodização, ou seja, situar um acontecimento, né, em uma determinada época, né? Então, existem várias periodizações da história, né? Mas existe também uma periodização que é tradicional, né? Que é aquela divisão da história entre
Idade Antiga, né? Aliás, Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa é a periodização da história, né? Então, periodizar significa dar nomes às épocas, né? Nós, historiadores, nós nomeamos os períodos históricos, né? Nós damos nomes aos períodos históricos, né? Então, esses períodos são pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. E para demarcar esses períodos, nós escolhemos, né, os historiadores europeus, né, escolheram determinados aspectos, né, determinados acontecimentos das sociedades para periodizar a história. Isso não significa que todas as sociedades obedeçam a uma mesma periodização, porque cada sociedade tem um ritmo diferente, né? Tem uma própria lógica, cada sociedade tem a sua própria lógica. Então, de certa forma, essa periodização tradicional da história, ela é uma periodização eurocêntrica, né? Eurocêntrica porque foi feita na Europa, por historiadores europeus, levando em consideração somente aspectos daquela sociedade e daquele continente. E também é uma periodização etnocêntrica, né? Porque ela leva em consideração apenas o modo de viver, a cultura dos povos que viviam lá na Europa, né? É como se, por exemplo, as sociedades ameríndias que viviam aqui no continente americano, eles fossem excluídos da história. É como se eles fossem atrasados, fossem selvagens, não fossem civilizados, né? Tanto é que quando os europeus chegaram aqui no nosso continente, eles divulgaram essa ideia de que estavam trazendo a civilização para o nosso continente. Então, essa periodização tradicional da história, que diz que a história, né, existem esses períodos, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, ela leva em consideração somente eventos que ocorreram lá na Europa. Por exemplo, a Idade Contemporânea. Quando é que a Idade Contemporânea começa? Ela começa com a Revolução Francesa, que é um acontecimento europeu. Quando é que a Idade Antiga começa? Começa com a invenção da escrita. Foi inventada lá na Europa. Quando é que ela termina? Com a queda do Império Romano, que é um fato que ocorreu lá na Europa. Né, pessoal? Então existem várias concepções de tempo que nós historiadores nós levamos em consideração, né? Algumas sociedades têm um tempo cíclico, né, que é aquele tempo em que tudo volta, por exemplo, os maias, né? A concepção de tempo dos maias era um tempo cíclico, né? Existe um tempo do começo, um tempo do fim, e depois esse tempo volta novamente, e o calendário maia ele é um calendário cíclico, né? Que tem recomeços, que tem retornos, né? Existe a concepção do tempo linear, né? Que é a ideia de que a sociedade ela está avançando, ela está caminhando para, né, um progresso, para um fim, né? Que é também uma concepção escatológica do tempo, né? Existe a questão do tempo histórico, o tempo cronológico, né? E o tempo da natureza. O que é o tempo histórico? É o tempo dos acontecimentos, do desenrolar da história, né? Tudo o que acontece no nosso dia a dia vai passando por a gente e vai deixando marca na nossa vida, né? Então, as coisas que acontecem, os acontecimentos, os fatos históricos, por exemplo, uma revolução, uma revolta, né? É baseado é o que a gente chama de tempo histórico. E o que é o tempo cronológico? É o tempo do relógio, o tempo das fábricas, né, pessoal? É o ritmo das fábricas. Depois da Revolução Industrial, cada vez mais o tempo ele passou a dominado pelo relógio. Ele passou a ser dominado pelo relógio. É o que a gente chama de tempo das fábricas.
Algumas sociedades estão num ritmo de tempo, né, que era contado pelo tempo da natureza. Né? Na Idade Média, por exemplo, quando a difusão do relógio não tinha sido tão disseminada, os homens medievais eles mediam o tempo de acordo com a natureza, né? O nascer e o pôr do sol, né? De acordo com o clima, né? De acordo com as colheitas que teria que fazer. Então esse era o tempo da natureza, né? As batidas do sino da igreja eram uma forma de medir o tempo também, né? Para esses homens que obedeciam o tempo da natureza. Outra questão muito importante para que a gente possa entender a história enquanto ciência é a questão da invenção dos calendários, né? O calendário ele foi um instrumento que revolucionou, né, a história, porque a partir do calendário surgiu, né, a medição do tempo. Né? O calendário ele é um instrumento de medição do tempo. Né? Então, cada sociedade tem os seus próprios calendários. Né? Nós aqui na civilização ocidental, nós usamos o calendário cristão. Né? O nosso calendário é o calendário cristão, aqui na nossa civilização ocidental, que é baseado, né, que a nossa história começa com o nascimento de Cristo. Mas algumas sociedades, por exemplo, os muçulmanos, eles têm o próprio calendário deles. Né? Então, a fundação do mundo para os muçulmanos, né, o início da história dos muçulmanos começa com a fuga de Maomé de Meca para Medina. Né? Para os judeus também, eles têm o próprio calendário deles. Né? Então, os judeus, os muçulmanos têm um calendário diferente do nosso. Nosso calendário é um calendário cristão. Né? Então, o calendário ele também foi um importante instrumento para se entender a história. Então, é isso, pessoal. Nós vimos aqui que existem... que a história ela é uma ciência humana feita por nós, historiadores. Né? Nós trabalhamos, o historiador ele estuda as mudanças e as permanências que ocorrem na sociedade, né? Aquilo que muda e aquilo que permanece, né? Em um determinado espaço e em uma determinada época. Né? É uma ciência humana, a ciência histórica. Né? Então essa foi a nossa aula de introdução à história. Né? Nós debatemos aqui a questão das fontes históricas também, que é a principal ferramenta de trabalho do historiador. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nessa aula. E próxima videoaula a gente vai falar sobre a pré-história. Um abraço e obrigado a você que ficou até aqui. Então curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço, pessoal. Compartilhe.